Olá, amigos do canal Espiritualidade. Certa vez Jesus foi procurado pelos fariseus que queriam criar uma situação constrangedora para Jesus, para que eles pudessem colocar ou as autoridades romanas ou o povo contra Jesus. Perguntaram para Jesus se era lícito, se era honesto, se era correto dar o tributo que era cobrado pelo império que dominava naquela época o povo judeu. E aí Jesus, percebendo ali a malícia deles, percebendo que eles queriam criar, na verdade, uma situação constrangedora, perguntou: de quem é a imagem que está nessa moeda? E eles responderam: de César. E aí Jesus concluiu: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus claramente estava mostrando ali para essas pessoas que as questões religiosas não deveriam interferir nas questões políticas, e as questões políticas, ou os deveres, melhor dizendo, que o cidadão tem com a sua sociedade, não deveriam virar caso religioso. Jesus estava percebendo claramente ali a intenção deles e deixava de uma forma muito evidente separadas as duas situações. Óbvio que há momentos, talvez na vida, que certas circunstâncias da vida nossa em sociedade talvez possa nos levar a infringir alguma lei divina. Como, por exemplo, se nós formos obrigados, contrariando princípios éticos, contrariando os nossos valores, a nos voltarmos contra alguém, por exemplo, numa guerra. Inclusive, há pessoas que muitas vezes se recusarem a lutar em guerras justamente pela ideia de que não podemos nos matar, já que é um princípio fundamental da lei divina de não matar o próximo, de não ferir ninguém. Ainda que muitos vão argumentar que é legítima defesa, a defesa da pátria, mas o fato é, às vezes pode acontecer sim, de uma norma social nos levar a cumprir ou a realizar algo que do ponto de vista espiritual seria inadequado para a nossa evolução. O princípio do bem geral sempre deve prevalecer. Mas em relação a essas questões ordinárias da vida, como os deveres que o cidadão tem para com a sociedade, nunca deveria virar caso de religião, caso de opinião. Se é um dever, se nos beneficiamos dessa sociedade que vivemos, temos então que cumprir esses deveres. E Kardec traz esse texto, do Evangelho aqui de Mateus e Marcos, que narra essa situação, para explicar justamente essas ideias gerais que eu coloquei. Eu acrescentei mais algumas ideias e depois é conveniente que vocês leiam no capítulo 11, os itens 5, 6 e 7, para perceber ali o pensamento completo de Kardec sobre a questão. Mas ele traz então essa reflexão de que essa passagem aqui do Evangelho, ela também seria uma forma de confirmar, seria uma máxima de Jesus, que nós devemos compreender como, resumindo, de uma forma prática e usual, um princípio que é aquele que nós devemos agir para com o outro como nós esperamos que o outro haja conosco. Aqui o outro, nessa situação que Jesus está envolvido aqui, é a sociedade, o governo da época, aquela estrutura que as pessoas estavam vivendo. E a outra parte são as pessoas, ou seja, temos que agir, seja de uns para com os outros, ou de como cidadãos para com a sociedade, e naturalmente aqueles que a representam e a governam, da forma como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Então, se nós temos um direito, se nós desejamos que esse direito seja respeitado, que nós cumpramos os deveres que são correspondentes a esses direitos. Parece estranha essa colocação que Kardec faz aqui, dizendo que essa máxima, que Jesus apresenta, dai a César o que é de César, pudesse ser aplicado dessa forma, o princípio que seria uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Mas é o princípio mesmo que existe em qualquer relação de reciprocidade. Nós não podemos esperar das pessoas nada melhor do que aquilo que nós oferecemos para elas e não podemos nem mesmo aceitar que nos ofereçam menos, embora isso possa parecer um pensamento
estranho à nossa ética, aquele princípio de amar o próximo incondicionalmente. Nós não podemos esperar que as pessoas nos atendam da forma que nós atendemos elas, mas também não devemos nos tornar vítimas delas, recebendo tudo o que for negativo, tudo aquilo que não é bom que elas possam produzir. Nós já estamos numa fase, precisamos discernir, precisamos repensar que devemos oferecer sempre o nosso melhor ao outro, não podemos esperar que eles compreendam esse princípio e também nos reproduzam, mas não devemos nos tornarmos, por exemplo, pessoas que estaremos sempre recebendo o pior das pessoas. Temos o dever de nos proteger também. Pelo menos esse é o nosso pensamento nessa época, em que nós consideramos que muitas vezes as pessoas entendem que aceitar o princípio do bem, do amor ao próximo, significaria negar a si mesmo o autocuidado, a autoproteção. Bem, isso não seria verdadeiramente cristão, porque se o Cristo nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, temos que também nos cuidar, temos que também nos proteger e evitar aquilo que pudesse ser negativo para nós. Mas esse princípio, então, voltando a essa ideia que Kardec traz, esse é o princípio fundamental para que todas as relações fossem sempre positivas, de que cada um agisse dentro das suas atividades, dentro daquilo que faz, que realiza no mundo, sempre oferecendo aquilo que espera que as pessoas façam por ele, sempre sendo aquele que inicia esse processo. Muitas pessoas às vezes argumentam dizendo, somente eu vou fazer o bem? Pois é, mas sempre precisa ter alguém que comece, sempre precisa ter alguém que tenha a iniciativa de oferecer o melhor para que o outro possa compreender, para que o outro possa entender. E deve ser, sobretudo, quem entende que a vida ela funciona por esse mecanismo de reciprocidade. O que nós oferecemos tende a surgir para nós em algum momento. Aquilo que nós doamos à vida tende a retornar para nós, justamente porque há esse princípio da lei de ação e reação. É natural, e algumas pessoas até levantariam inúmeros exemplos, até pessoais, de que nem sempre nós recebemos todo aquele bem que nós produzimos, que nós desejamos às outras pessoas. Isso também é natural, porque as pessoas, para nos darem aquilo que elas podem dar de melhor de si, muitas vezes precisam de tempo, precisam de um longo aprendizado, mas então aquilo que nós oferecemos de melhor sempre significará para elas o exemplo, a motivação, o modelo para mostrar. É assim que se deve agir. Óbvio que nós não estamos propondo que ninguém se torne um modelo para os outros, achando-se superior nessa condição de modelo, mas que sempre reconheça que se nós queremos algo melhor, devemos iniciar por nós mesmos. É muito comum as pessoas sempre encontrarem justificativas para os seus erros, alegando os erros dos outros, alegando que o outro não fez, o outro não correspondeu, o outro não estava à altura daquilo que ele poderia ter feito de bom e por isso não fez. A gente nota, convivendo com muitas pessoas, com crianças, adolescentes, com colegas de trabalho, mesmo nos ambientes diversos que a gente convive com as pessoas, e nós mesmos fizemos e fazemos isso às vezes sem pensar, nós estamos sempre justificando as nossas atitudes com base nas atitudes dos outros. Fazemos isso porque o outro fez isso, ou eu não faço isso porque ninguém faz. Mas se a gente entende que a vida é progresso e que cada pessoa deve contribuir para esse progresso, nós temos que assumir essa responsabilidade, esse ônus e às vezes até o peso de ser aquele único que inicia esse processo de renovação e de transformação. Isso é algo que faz parte da nossa tarefa de crescimento espiritual. Começarmos a abandonar essa ideia de que temos que esperar que as outras pessoas façam primeiro a parte dela para depois nós fazermos. É parte do crescimento espiritual do indivíduo quando ele se revela capaz de produzir o bem sem precisar de nenhuma recompensa, de nenhum reconhecimento, de nenhuma recompensa mesmo por aquilo que ele está fazendo de bom. Quando ele atinge a compreensão de que o bem maior é o bem coletivo,
ele realmente começou a entender a lógica da existência humana. Não faz sentido nós vivermos de uma maneira em que somente nós sejamos beneficiados. Da mesma forma que não há sentido sermos sempre prejudicados. Deve haver um equilíbrio. Muitas vezes a gente aceita prejuízos na vida, observando que poderemos ter ganhos espirituais maiores em decorrência das perdas que nós temos das nossas situações favoráveis do ponto de vista material. Por exemplo, alguém que pensa que, auxiliando o próximo, dando parte dos seus bens materiais, estará contribuindo para a felicidade do outro. A simples consciência desse dever cumprido já é para muitas pessoas a recompensa. Então, de alguma forma, todo o bem que nós produzimos, ele sempre produz algo positivo para nós, desde que a gente veja dessa forma, desde que a gente entenda dessa forma. Porque se eu faço algo, seja compelido por qualquer outra pressão que não seja da minha livre vontade, ou se eu faço algo por interesses assim imediatistas, querendo um resultado material positivo imediato, isso revela que ainda sou um espírito atrasado, que estou muito mais em busca da minha satisfação pessoal do que propriamente dessa aquisição de um bem maior, que é o coletivo. A gente percebe isso muitas vezes assim, de forma prática, nas nossas relações mais próximas das pessoas que nós amamos. O amor que doamos a pessoas que estão, assim como nós, nessa busca, nos é retribuído, nos é devolvido. E nós percebemos o quanto isso nos faz felizes, o quanto isso nos agrega na existência. Então essa é uma pequena experiência que nós podemos confirmar pela nossa própria vivência, daquilo que nós podemos esperar desse mundo futuro, desse mundo de regeneração que estamos aí, em passos muito lentos, caminhando em direção a ele, onde as relações serão muito mais positivas, muito mais fundamentadas nesse princípio que Kardec destacou com essa passagem do Evangelho, né? De que devemos agir para com os outros exatamente como nós gostaríamos que as pessoas agissem conosco. Eu convido então neste momento para a nossa oração em agradecimento a Deus pela bênção da vida e pelas oportunidades todas, Senhor, que temos recebido. Nós pedimos, Pai, a força, a diretriz para prosseguirmos. Que possam os Espíritos Consoladores nos inspirarem a confiança, a fé, a certeza todos os dias dessa grande busca que estamos todos realizando, de encontrarmos a paz, o equilíbrio, a harmonia, a fraternidade. Permiti, Senhor, que possamos ter a nossa compreensão ampliada, aprimorada, e que saibamos todos, Senhor, encontrar em cada oportunidade da vida sempre as bênçãos do dever corretamente cumprido. E que o Senhor possa amparar a tantos dos nossos irmãos hoje no mundo, envolvidos em tanto sofrimento, tanta dor, e que todos que se encontram abatidos, cansados, possam ser auxiliados, Senhor. Sabemos que o vosso poder é infinito, é capaz de alcançar cada ser no momento mais importante da sua evolução para que os benefícios sejam entregues. Sabemos, Senhor, que a vossa providência infinita dá a cada espírito a condição de vencer os desafios que se encontram em cada momento. Que possam todos aqueles que passam por essas grandes provas descobrirem as forças que existem dentro de si mesmos. Que recebam os recursos necessários para que isso aconteça, através da ação amorosa de todos os que colaboram na grande obra de evolução, de crescimento, de transformação da vida. Abençoa, Senhor, a todos, que assim seja, graças te damos. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando aqui nossa programação, do programa
ponto de vista no canal Espiritualidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.